Esta é uma questão de probabilidades que diz o seguinte: a Maria gravou 9 CDs, 7 com música rock e 2 com música popular, mas esqueceu-se de identificar cada um deles. Ou seja, os 9 CDs estão ali todos à mistura, são todos iguais. Qual é a probabilidade de, ao escolher 2 CDs ao acaso, um ser de música rock e o outro ser de música popular? Bom, esta é uma pergunta de probabilidades, portanto, a primeira coisa que eu aconselho, antes de começar a pensar no problema em causa, na contagem, não é? É escrever isto, a probabilidade de, e escrevemos aqui dentro, um CD ser de música rock e outro de música popular é igual a número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis, ok? É isto que escrevemos, número de casos possíveis. E vamos calcular cada um destes em particular, ok? E o que eu tenho sugerido noutros exercícios é começar sempre pelo número de casos possíveis, porque existe aqui um cuidado a ter quando estamos a fazer os possíveis e os favoráveis e, portanto, convém sempre fazermos da mesma forma para não desbaralharmos. Então, a questão é esta. Nos casos possíveis, ao calcular os casos possíveis, nós não temos que ter em conta a restrição do exercício, ok? Porque isto, há uma tendência para nós, quando lemos um problema de probabilidades ou de contagem, a restrição fica-nos logo ali a bater na cabeça, não é? Nós começamos logo instintivamente a pensar na restrição, que é, epá, tem que me sair um CD de rock e outro de popular. Ok? E para contar os casos possíveis eu tenho que me abstrair disso. Portanto, os casos possíveis é tudo o que pode acontecer na experiência sem restrição. Então, para contar os casos possíveis, eu vou-me concentrar só na experiência, não é? O que é que eu vou fazer? E vou ver todas as possibilidades que me podem surgir. Que é então tirar 2 CDs de um grupo de 9, ok? Como é que eu posso então tirar 2 CDs de um grupo de 9 nestas circunstâncias? Começo a pensar, bom, será que interessa a ordem ou não? Eu vou então pegar em 2 CDs. No exercício não diz isso, mas eu posso perfeitamente imaginar que eu vou meter a mão e tirar 2 CDs em simultâneo, não é? Ao mesmo tempo. Eu tiro então 2 CDs, tenho 2 CDs na minha mão e imagino, bom, se trocar um com o outro, obtenho algo diferente ou a extração que eu tenho é a mesma? É a mesma, eu tenho 2 CDs na mão, se trocar de lado um com o outro, a extração, os 2 CDs é na mesma para o contexto do problema, isto não pressupõe uma ordem, não pressupõe que se vá fazer uma arrumação, por exemplo, os CDs são iguais, portanto a extração é a mesma. E portanto, poderemos fazer aqui uma combinação, ok? Uma combinação de 9 coisas, 2 a 2. Portanto, esta combinação dá-me todos os grupos de 2 coisas que eu consigo fazer num universo de 9, não interessando a ordem, não é? E esta combinação dá, feita aqui então na calculadora, 36, ok? Bom, já sabemos então os casos possíveis, que é 36, ok? Que vai dar então 36. Bom, eu gostaria, agora que apareceu aqui o 36, vou dar aqui uma dica importantíssima, ok? Porque esta é uma questão que às vezes se vê a acontecer várias vezes. Deu-me aqui 36, eu não vou responder logo esta resposta A, ok? Pelo facto de estar ali 36. Eu ainda não sei se é A ou não, eu tenho que fazer aqui os favoráveis e vou ver. Ainda nem sequer pensei nisso, porque eu tenho um hábito que é quando o exercício, mesmo sendo escolha múltipla, me permite, tenho dados para resolver o exercício sem olhar para as respostas, eu costumo fazer assim. E aconselho-vos também a fazer assim. Portanto, se têm dados no enunciado para responder, respondem à pergunta como se não fosse escolha múltipla e depois vão ver, bom, o que é que está lá. Respondem com cuidado para não se enganarem nas contas, não é? Porque a escolha múltipla tem esse problema. Se enganam nas contas e depois está lá uma resposta, tchau, não é? Isso é mesmo dizer adeus. Agora, por vezes há escolhas múltiplas em que nós temos que pegar na resposta A, ver se é verdadeira, se não for pegar, algumas terá que ser assim, ok? Nestes casos em que eu estou a resolver o problema, obtenho aqui um 36, não me vou precipitar e não vou logo responder a esta, ok? Porquê? Porque esta fração que eu vou aqui obter pode perfeitamente, aliás, até é provável que eles não são totós nenhuns, não é? E gostam de pôr este tipo de ratoeiras. É provável até que não seja esta. Vamos ver, não sei se é ou não. Mas o que é certo é que não é pelo facto de estar aqui 36 que eu vou logo responder esta. A minha fração, a fração que eu vou obter aqui, pode estar simplificada e o facto dos casos possíveis serem 36 não quer dizer que o resultado final seja uma fração que aqui tem 36. E isto serve para outros exercícios também, ok? Bom, vamos então calcular os favoráveis. Número de casos favoráveis. E então vamos pensar. Nós queremos agora sim, vamos pensar na restrição. E a restrição é um ser de música rock. Portanto, vamos aqui escrever em linguagem de música rock. E esta leitura do I é importante.
e 1 de música popular. É isto que eu quero, ok? Reparem que em contagens nós já sabemos que o i está conotado com o vezes e o ou com o mais. Nós quando temos um i queremos cruzar tudo, umas situações com as outras, e por isso fazemos vezes. Se tivermos um ou, já teremos que fazer mais. Se esta situação do i e do ou é muito importante, se não estiver bem clara, podem ir à primeira aula do princípio fundamental da contagem, no módulo 1, está lá a explicar claramente, e essa aula está a acesso livre, está a explicar claramente porque é que quando o i é vezes, com um exemplo prático e simples, ok? Então nós aqui vamos então contar isto, quero tirar um CD de música rock. Quantos são os de música rock? São 7. Dos 7, quero 1. E, ou seja, vezes, dos 2, quero 1. Há 2 de música popular, quero 1. Então, 7, 1 a 1 dá 7, 2, 1 a 1 dá 2. Pronto, casos favoráveis, 7 vezes 2. Eu nem vou fazer a conta porque isto agora simplifica aqui o 2 com o 36. Reparem, dividindo a fração em cima e em baixo por 2, ficamos com 7 sobre 18. E estão a ver que o facto dos casos possíveis ser 36 não tem obrigatoriamente que na fração da probabilidade aparecer aqui o 36. Ok? É preciso ter então esse cuidado. Bom, o exercício está resolvido. Eu vou só aproveitar aqui mais uns segundinhos para explorar um pouco mais este exercício da seguinte forma. Nós consideramos aqui a extração, portanto, e penso que seria o mais correto, porque se a pergunta fosse apenas, não era de probabilidades, e era apenas isto: de quantas maneiras num grupo de 9 CDs eu consigo selecionar de 2 CDs, nestas condições? Então faria uma combinação, ok? Porque eles são iguais, portanto não há restrição nenhuma, teria mesmo que ser uma combinação, era uma pergunta só de contagem. Mas se me dissessem assim, os CDs já estão identificados, estão numerados, ou qualquer coisa, e quero escolher 2 CDs dos 9 para arrumar numa prateleira, de quantas maneiras eles podem ficar arrumados na prateleira? Aí sim, estar um CD encostado ali ao lado esquerdo e o outro a seguir, ou se trocasse um CD com o outro, era uma arrumação diferente, ok? Então aí já interessaria a ordem. No entanto, quando estamos num problema de probabilidades, eles poderiam não dizer mais nada. Aqui neste exercício era tal e qual, as condições são as mesmas, mas diziam apenas assim: considera a extração sucessiva. Sucessiva, ou seja, tirar um de cada vez. Eu vou tirar na mesma 2 CDs, mas quero uma extração sucessiva, sem reposição. Lá está, para ficar com 2 CDs na mão, teria que ser sem reposição, não é? Tiro um, coloco cá fora, e depois tiro o outro e coloco cá fora. E o que eu quero esclarecer aqui nesta parte do vídeo é que estas duas extrações, tirar em simultâneo ou tirar sucessivamente sem reposição, são equivalentes em termos de extração, não é? E nós, para fazer uma probabilidade, quando estamos em probabilidade, poderemos pensar de uma maneira ou de outra. Esta maneira que eu vou pensar agora não seria a mais fácil, mas é também, portanto, verdadeira, também resolve o problema, porque nós, ao fazer uma probabilidade, estamos a fazer uma fração. E desde que eu faça o mesmo raciocínio nos casos possíveis e nos casos favoráveis, então tudo bem, não vou ter problemas, ok? Mas vou-te a dizer, este não é o processo mais simples até, mas estou a prevenir a situação de no enunciado dizer assim: a extração vai ser feita sucessivamente sem reposição. Então o aluno aqui era levado a pensar nisto, os casos possíveis. Eu vou fazer assim então o princípio fundamental da contagem, começo a pensar, bom, sucessivamente vou tirar o primeiro, quantas hipóteses tenho para o primeiro? Tenho 9. Vou tirar o segundo, quantas hipóteses tenho? Tenho 8, já não vai ser o mesmo, não há reposição. Então aqui tenho 9 vezes 8, certo? E agora vou contar os casos favoráveis. Portanto, para os casos possíveis, eu contei aqui sem restrição, não é? Pode ser um qualquer. Mas atenção que ao fazer o princípio fundamental da contagem, ao fazer 9 vezes 8, eu estou a considerar que interessa a ordem, ok? Nós aqui neste exercício já estamos a considerar que interessa a ordem. Não se esqueçam que este 9 vezes 8 poderia até ser visto como um arranjo de 9, 2 a 2, sem repetição, ok? Portanto, e isto considera que interessa a ordem. Então, como é que eu teria que fazer os favoráveis neste contexto? Então, teria que pensar da mesma maneira. Nos favoráveis também vai interessar a ordem. Então, quero que saia um de música rock e um de música popular, ou o primeiro sair de música popular e o segundo sair de música rock. E aqui teria que pensar desta maneira, ok? E depois começava a contar quantas hipóteses tenho para aqui. Tenho para aqui 7. 7 vezes 2, ou 2 vezes 7, ok? Atenção, quando temos um ou, estamos a fazer contagem desde o início. Bom, 7 vezes 2 mais 2 vezes 7, posso escrever isto mais facilmente, 2 vezes 7 vezes 2, não é? Dá a mesma coisa.
Portanto, posso colocar aqui 2 vezes 7 vezes 2. Isto dá 4 vezes 7 sobre 9 vezes 8. O 4 simplifica com o 8. E ficamos com 7 sobre 9 vezes 2. Reparem, o 4 simplifica com o 8. Divido por 4, mas fica aqui 2 ainda, não é? Que dá 7 sobre 18. Ok? Isto é apenas para alargar aqui um bocado a matéria e para vos pôr então outra situação. De qualquer maneira, só para terminar, se no exercício vos dissesse assim, a extração vai ser feita sucessivamente sem reposição, vocês poderiam dizer assim, a extração sucessiva sem reposição é equivalente à extração em simultâneo. Então, neste problema, vou considerar uma extração em simultâneo. E poderia resolver o problema também desta maneira, ok? Bom, então, até uma próxima